Bom dia, oitavo ano! Aqui quem fala é o professor Wallace Wilke, da disciplina de Artes. Hoje nós vamos estudar História em quadrinhos. As histórias em quadrinhos tornaram-se um dos principais tipos de textos lidos nos séculos XX e XXI, com adaptações para o cinema. Diversas narrativas que originalmente eram dos gibis migraram para as grandes telas do cinema e cada vez mais encantam públicos em todo o mundo. O que são histórias em quadrinhos? As histórias em quadrinhos são narrativas gráficas, ou seja, histórias narradas compostas por imagem e texto. Sua denominação varia entre sequencial, narrativa figurada e literatura ilustrada. As histórias em quadrinhos podem ser vistas em revistas ou em jornais, bem como no formato de tirinhas. Origem das histórias em quadrinhos. Vamos lá, gente. As histórias em quadrinhos têm o objetivo de contar uma história, ficcional ou não, que representa feitos da humanidade em sua época. Então, entendendo a representação que a história em quadrinho faz, é possível associar sua origem ainda com as pinturas rupestres, que há 35 mil anos eram a forma de representação que os seres humanos usavam para contar e relatar suas vidas e cotidianos. Depois da arte rupestre, é possível ainda ver essa forma de narrativa retratando, por exemplo, a unificação do Egito Antigo, bem como na Grécia Antiga, com os vasos gregos que representavam atividades cotidianas e feitos épicos. Essas narrativas mostravam a cultura de um dado povo em uma dada época, representando temas filosóficos e modelos de comportamentos que guiavam as populações em suas culturas. No fim do século XIX, com a invenção da prensa a vapor, nasceram os quadrinhos no formato que conhecemos hoje. A prensa a vapor passou então a imprimir mais impressões em menor tempo, fazendo com que os impressos alcançassem um público muito maior. Com a invenção do papel jornal, as impressões ficaram muito mais baratas e acessíveis, e os quadrinhos chegaram a muito mais pessoas, ajudando a combater o analfabetismo e gerando mais leitores. Ainda no século XIX, com o romantismo em alta, obras com heróis e vilões que misturavam a realidade e ficção eram retratadas em tirinhas e quadrinhos, o que contribuiu ainda mais com a popularização do gênero. O gênero ficou muito conhecido nos Estados Unidos no século XX por ter sido uma das formas que o país usou para lidar com a Grande Depressão de 1929.
Nessa época, os quadrinhos eram uma forma de entretenimento mais acessível e criavam um clima otimista. Isso era possível por meio dos heróis humanos com habilidades poderosas, que eram retratados combatendo os supostos vilões das épocas, como durante a Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria, quando foram criados vários vilões nazistas e soviéticos. Principais revistas de histórias em quadrinhos temos como, por exemplo, o Superman, o Batman, o Capitão América, Mulher Maravilha, histórias em quadrinhos no Brasil. Manuel de Araújo Porto Alegre ficou muito conhecido como o primeiro quadrinista do país, tendo produzido inicialmente uma litografia, a primeira sátira e a primeira revista ilustrada de humor no país. Em 1905, foi lançada a revista Tico Tico, considerada a primeira revista em quadrinhos do Brasil. Desenhada por Renato de Castro em 1930, as tirinhas passaram a compor a revista com personagens famosos do exterior, dentre eles o Mickey Mouse, o Gato Félix, os tais passam a ser publicados no Brasil. Em 1960, Ziraldo, famoso cartunista brasileiro e criador de O Menino Maluquinho, lançou a revista Turma do Pererê. Nesse mesmo ano, nasceram os primeiros personagens de Maurício de Souza, tais como Cebolinha, Cascão e Mônica, criando assim a Turma da Mônica, que passou a ser publicada na Folha de São Paulo e posteriormente ganhou sua própria revista. Chegamos ao final da aula, porém, deixo para vocês resolverem em casa essas atividades. Na próxima aula, vamos fazer a correção.